Bom, pessoal, então, como dizíamos, né, no vídeo anterior, se não houver expediente forense normal, né, seja no dia do começo ou no dia do término, nós vamos prorrogar este prazo para o primeiro dia útil subsequente, tá? E isso só vai ter relevância em duas situações, tá? Se for o dia do começo ou o dia do término, tá? Porque durante o curso do prazo isso não interfere, tá? Ou e se estivermos nos tratando de processos físicos, uma vez que o processo pelo meio eletrônico não exige o comparecimento na unidade judiciária, né? Então, nós só vamos ter essa relevância dentro dessa perspectiva, ok? Muito bem, pessoal. A parte, né, que uma outra questão a respeito da contagem do prazo, que para nós é relevante, tá? É sabermos entender como que funciona a questão da publicação dos atos processuais, tá? E dentro desse sentido, entendermos como funciona a regra de contagem de prazos. O juiz, quando ele profere uma decisão, vamos voltar lá para o nosso calendário para a gente poder visualizar, tá bom? Vamos voltar lá. O juiz, quando ele profere, tá, uma decisão, essa decisão proferida dentro do processo, ela tem que ser publicada, tá? A publicidade dos atos processuais é uma garantia constitucional, né? Então vamos imaginar que ele tome essa decisão no dia 6, tá? Ele tomou essa decisão no dia 6. No dia 7, ele remeteu essa decisão para publicação. No dia 8, essa decisão foi publicada, tá? Qual é o dia do começo para a contagem do prazo processual? O dia do começo é o dia da publicação, é o dia 8, que será desconsiderado e será computado, né, o início do prazo ali no dia 9 como o primeiro dia do prazo, ok? Então perceba lá, a decisão foi no dia 6. Ele remete para publicação no dia 7. Houve a remessa. Foi publicado no dia 8. É a data da publicação que é considerada como o dia do começo. Regra do artigo 224, eu excluo o dia do começo. Então, o dia 9 é o primeiro dia do meu prazo. Ok? Tranquilo aqui isso? Visualizaram? Perfeito. As partes, pessoal. Pois não, pode falar, Gabriel. Jadiel, pode falar, quem ia falar aí. Professor, e isso é possível de acontecer ou é raro acontecer? Não, isso é possível de acontecer, tá? Isso é bem possível de acontecer. A depender, por exemplo, do horário em que o magistrado despachou no processo, né? Porque o magistrado ele tem expediente, né, de serviço. Então vamos imaginar que ele tenha despachado ali no processo, né, no último momento ali do seu expediente. Então até mesmo por um controle dos atos processuais, né, existe prazo para você remeter para publicação. Então ele decidiu no dia 6, remeteu no dia 7, publicou no dia 8. Entendeu? Isso é possível de acontecer, sim. É viável acontecer. Então é muito importante sobremaneira, né, que quando vocês vão analisar nos autos, você não analise somente a data em que a sentença ou que a decisão foi proferida, mas e sim quando ela foi publicada, entendeu? Porque pode haver um lapso temporal entre a data da decisão, do despacho, da publicação, para a data em que ela foi realmente publicada, né, no Diário Oficial. E seu prazo somente se inicia, tá, quando do respectivo
ato processual publicado. Eu tenho um PJE aqui, eu vou mostrar para vocês uma questão para vocês entenderem como é que funciona. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem, que interessante. Tá? Compartilhar aqui com vocês. Peraí. Deixa eu mudar aqui, peraí. Pra vocês verem que bacana. Vou voltar a tela aqui. Compartilhar do PJE. Ok. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o Tribunal de Justiça, aqui, ó, Minas Gerais. Vamos pegar o Tribunal de Justiça aqui. Tribunal de Justiça. Vocês estão conseguindo ver a tela do PJE aí? Tá dando para compartilhar com vocês? Tá sim. Beleza. Entrar aqui, tá recebendo os dados. Deixa eu entrar aqui para vocês visualizarem que bacana é isso. Aqui, ó. PJE é essa moleza mesmo, viu, gente? Não é porque a minha internet está ruim, não. Porque a gente está conversando aqui sem interrupções. É porque ele... é aquela lentidão mesmo para poder acessar. Olha que interessante. O bom das aulas remotas é que você tem a possibilidade de fazer esse recurso. Para mim poder fazer um negócio desse com vocês na aula presencial, eu teria que solicitar lá no pessoal... acesso à internet, acesso a um monte de coisa para a gente poder fazer isso aqui. E aqui dá para a gente ver na prática já. Aqui, ó, beleza. Já entrei dentro do meu processo, né? Eu vou entrar aqui no meu acervo, no meu painel. Vou pegar aqui, esse aqui são algumas ações que nós temos lá. Aqui, ó. Olha a quantidade de prazo que eu tenho para responder aqui. Tá vendo? Eu tenho 6 prazos em Belo Horizonte, 1 prazo no Juizado Especial de Belo Horizonte, 4 prazos em Contagem e 1 prazo em Nova Lima. Tá vendo? Agora vamos pegar aqui um acervo aqui de Contagem, que eu tenho algumas situações interessantes colocando aqui no PJE. Tá vendo? Tenho, por exemplo, aqui algumas situações, olha só. Vou pegar aqui a da... Vou selecionar um aqui para vocês. Aqui, ó. Dessa moça aqui, ó. Vou entrar aqui para vocês visualizarem. Olha só. Eu tive um pedido aqui nessa sentença julgado improcedente. Tá vendo? Essa sentença ela foi prolatada, olha só, no dia 17 de agosto. Tá vendo? Julgado improcedente o pedido da inicial contra o município lá de Contagem, ok? Eu vou ter que fazer um recurso de apelação ao tribunal, né? Porque entendo que a sentença ela foi errada. Tem casos semelhantes em que tivemos o êxito aqui dentro deste processo, tá? Então veja só, o processo foi julgado improcedente, tá vendo? Dia 17 de agosto. Essa sentença ainda não foi publicada, ela ainda não foi disponibilizada, não foi publicada dentro dos autos do processo. Vocês estão conseguindo visualizar aqui, essa tela? Tá vendo? Dia 17 de agosto não houve a publicação, ok? Agora, olha aqui, peraí. Que interessante. Vamos sair dessa aqui, ó. Vou mostrar para vocês outros, tá? Aqui, ó. Vou pegar aqui o mesmo caso envolvendo a mesma matéria contra o mesmo ente municipal, tá? Olha só lá, ó. Esse caso aqui, tá vendo? Olha lá, contra o mesmo ente. Agora de uma outra pessoa, a Ivana, contra o município de Contagem também, tá vendo? Nós temos uma sentença procedente, tá vendo? Olha lá, sentença procedente. Essa sentença procedente, olha lá, ó, ela foi proferida, né,
no mesmo dia, ela já foi remetida por publicação. Tá vendo? No dia 20 de julho de 2020, foi proferida a sentença e no mesmo dia da sentença o juiz já remeteu aquilo para publicação. Remetido para publicação, olha lá, ó, no dia 28, né? Nós entramos com embargos de declaração aqui, que era a data para o cumprimento do prazo processual. Tá vendo? O município entrou com recurso e olha lá, ó, está agora, tá vendo? Concluso lá para julgamento para apreciar os embargos de declaração. Tá vendo? Então, essa regra que eu mostrei para vocês, ela é bem comum, viu? De acontecer do juiz ele dar um despacho, dar uma decisão dentro do processo e aquela decisão, aquele despacho não ser remetido à publicação, né? Essa remessa à publicação tem que partir do juiz, né? E somente depois que é remetido é que é publicado. Depois que é publicado é que inicia, né, de fato, o prazo para vocês. Conseguiram entender ali? Viram como é que funciona? Dentro dois processos versando sobre a mesma matéria com resultados diferentes, né? Um com ganho de causa, outro com perda da ação. Todos os dois, claro, vão ser alvo de recurso, mas um teve a publicação realizada no mesmo dia, né? A remessa e a publicação no mesmo dia. O outro, olha só, desde o dia 17 de agosto que essa decisão está lá, ainda não foi publicada, né? E ainda não tem prazos contando dentro daquele processo. Entendendo? Como eu disse para vocês numa aula anterior, o que demora, pessoal, o que demora, faz o processo demorar, a sua tramitação, tá? Não é os prazos processuais, são os tempos mortos nos escaninhos de secretaria. Lembrem-se disso, né? Olha só desde quando aquela sentença foi prolatada. Dia 17 de agosto, hoje nós estamos em 4 de setembro, ela sequer foi remetida à publicação ainda. Né? Então, são esses atrasos que trazem morosidade, trazem aí, né, dificuldades de tramitação para o processo. Entendendo? Muito bem, teve uma pergunta aqui do Gabriel Borges. Professor, no PJE, o fim do prazo para interpor recurso? Isso, exatamente. Tá? É 23h59 e 59 do último dia. Tá? Exatamente isso. Muito bem. Professor Wanderson, Oi. em regra, geralmente cada processo são naturezas diferentes, né? Mas Sim. pode-se dizer que tanto a rapidez quanto a lentidão do juiz favorece as partes de alguma forma? Favorece, atrapalha, né? Sim, pode sim. A gente costuma se dizer sempre que existe um estudo, tá, Jadiel, chamado de jurimetria. Esse estudo ele tende a analisar como se posiciona o Poder Judiciário sobre determinadas questões e analisam principalmente, tá, a atuação de alguns órgãos judiciários. Por exemplo, se eu quero fazer um estudo de jurimetria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou querer saber, por exemplo, como que se posiciona cada Câmara Civil a respeito de determinada decisão, quais são os prazos que ela leva para decidir, sabe? Cada juízo, cada vara tem uma atuação específica, decide de uma forma, né? Tem um modo de compreendimento, tá? Por isso que a gente, no exemplo claro que eu dei aqui para vocês, né? Duas ações envolvendo a mesma matéria, a mesma coisa que está se discutindo num processo, está se discutindo no outro, tá? Eu tenho essa situação aqui em Contagem. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Contagem, ele entende de uma maneira. E o juízo da segunda vara da Fazenda Pública de Contagem entende sobre o mesmo tema de outro modo. Sabe? E dentro desse sentido, vai se apresentando, se resolvendo os casos. Né? A gente vai ter que recorrer de algumas decisões, os proferidos pela primeira vara, né? E concordarmos com a decisão da segunda vara, que é do nosso interesse nesse sentido.
tá? Bom, pessoal, os processos, tá? Os prazos processuais, eles são da parte, né? Muitas vezes. E quando os prazos processuais são da parte, a parte ela pode renunciar expressamente a um prazo, tá? Ela pode renunciar a um prazo desde que o faça ali expressamente. Por exemplo, né, eu quero que a sentença ela se converta num título judicial rápido, eu quero que ela transite em julgado, né? Eu posso, então, se a sentença me foi favorável, renunciar ao meu prazo de recurso, tá? Ao meu prazo para recorrer dessa sentença, porque ela foi favorável a mim, né? E posso, então, manifestar, ó, estou ciente da sentença e pretendo dela não recorrer. O que estou fazendo dessa situação? Estou renunciando ao meu prazo recursal. Então, para mim, aquela sentença já transitou em julgado. Se a parte contrária não apresentar o recurso dela no prazo, né, aquele processo transita em julgado de imediato. Então, os prazos das partes, eles podem ser objeto de renúncia, tá? E é nesse momento, por exemplo, que entra, né, a questão já debatida dos negócios jurídicos processuais, né? As partes, elas podem dialogar para dizer se vão desejar cumprir decisões em determinados prazos, ou querem reduzir estes prazos, ou querem ampliar estes prazos, tá? Isso é possível através dos negócios jurídicos processuais. A legislação, no artigo 226, ela fixa, tá, quais são os prazos a serem exercidos pelo juiz. Olha que interessante, né? Vocês podem, sabendo destes prazos, formar ali os prazos para os juízes, né? Nós temos os prazos dos juízes, que são 5 dias para despacho, 10 dias para decisões interlocutórias e 30 dias para sentenças, tá? Acontece que esses prazos judiciais, eles não são prazos judiciais peremptórios, né? Nós temos prazos que são peremptórios e prazos que são dilatórios, tá? Os prazos peremptórios são aqueles prazos que não admitem prorrogação. São aqueles prazos que devem ser realizados naquele ato processual e ponto final. Tá? Não admite uma prorrogação. Os prazos dilatórios, eles podem ser prorrogáveis, né? Conforme justificativa do juízo ou solicitação pelas partes interessadas. Tá? Estes prazos do artigo 226, eles não são peremptórios, eles são prazos dilatórios, tá? Ou seja, o juiz, não podendo dar uma sentença nos 30 dias, ele pode, ao sentenciar fora deste prazo, justificar o porquê de fazê-lo naquela data, ok? Alguém ia me fazer alguma pergunta aqui? Ou tá tudo bem? Acho que tá tudo bem, né? Muito bem, pessoal. Existem alguns prazos processuais, né, que nós chamamos que terão o seu início fixado pela norma jurídica. Tá? E aí é interessante lermos ali o artigo 231 do Código de Processo Civil, tá? Para entendermos quando será a data do início deste prazo. Por exemplo, tem atos processuais que não são publicados. Tem atos processuais que eles vão ser decorrente de outros atos processuais. Como, por exemplo, no caso da citação. A citação ela poderá ser postal, ou a citação ela poderá ser por mandado, hipótese que será cumprida por um oficial de justiça, né? Neste caso, o momento de início do prazo fixado é a data da juntada desse comprovante de citação postal ou deste mandato nos autos do processo. Tá? Então,
O mandado de citação, ele vai ser juntado pelo escrivão no processo, né? E a partir dessa data da juntada do mandado no processo, que teremos a início ali do prazo processual. Todas essas hipóteses estão no artigo 231, né, do Código de Processo Civil, que eu recomendo a leitura de vocês ali, ok? Nós temos que falar também, pessoal, dos chamados prazos processuais diferenciados, né? Ou contagem de prazos processuais de forma diferenciada. Isso significa o quê? Que existem algumas partes no processo, né, que elas vão ser dotadas de uma prerrogativa cuja contagem do seu prazo se dará de forma dobrada, tá? 24. Isso, se dará de forma dobrada. O que é essa contagem de forma dobrada? Tá? O que é essa contagem de forma dobrada e quem são essas partes que têm essa contagem de prazo feita de forma em dobro? Tá? O primeiro deles é a fazenda pública, né? Quando eles estão ali, tá, representados por seus procuradores, tá? São chamados entes públicos. Os entes públicos, eles detêm a contagem de prazos de forma dobrada, quando estão ali representados por suas procuradorias ou por suas advocacias, né? Então, a advocacia geral de um município, a procuradoria de um município, né? Todos eles terão ali a contagem em dobro de seus prazos. Gozam dessa mesma prerrogativa os litisconsortes. Alguém sabe o que é litisconsorte? Vocês estudaram isso no semestre passado. Lembram-se aí o que é litisconsorte? Tem mais de uma parte, né? É o Exatamente. Conjunto litisconsorte é quando nós temos mais de uma parte, seja no polo ativo ou seja no polo passivo de uma relação processual. Ou seja, eu tenho mais de um autor e mais de um réu. Quando eu tenho litisconsortes, né, dentro de um processo, e cada litisconsorte é representado por um escritório de advocacia ou um procurador, né, diferente, ou seja, tenho vários autores, cada autor com o seu advogado, e esses advogados não compõem a mesma banca de advocacia, não são pertinentes ao mesmo escritório, a contagem dos prazos processuais também se dá de forma dobrada, ok? Para estes. Se estes litisconsortes, né, mesmo tendo mais de um autor, mesmo tendo mais de um réu, eles são representados pelo mesmo procurador, neste caso, tá, não haverá contagem de prazos em dobro. Essa contagem de prazos em dobro para litisconsortes também somente se aplica se o processo ele tramitar pelo meio físico. Se o processo tramitar de forma eletrônica, não há contagem de prazos em dobro, né? Outros que gozam da prerrogativa de contagens de prazos em dobro são as defensorias públicas, tá? As defensorias públicas têm contagem de prazos processuais de forma dobrada, tá? Assim como os membros do Ministério Público, tá? E os escritórios de advocacia, né? Os núcleos de prática de advocacia instaurados dentro de faculdades de direito, né? Ou seja, o NPJ aqui da FAMIG, por exemplo, né, conta com contagens de prazo de forma dobrada, tá? Exatamente porque estão prestando um serviço auxiliar, tá, à Defensoria Pública. E dentro deste cenário, essa prerrogativa que é deferida
à Defensoria Pública também se estende aos núcleos de prática jurídica. Mesmo os escritórios particulares, né, que porventura desenvolvem uma advocacia pro bono, uma advocacia gratuita de determinada faixa de processos em parceria, tá, com a Defensoria Pública, nestes autos, né, em que eles estão sobre essa parceria, também haverá a contagem de prazo de forma diferenciada, contagem de prazos em dobro. Tá? Ainda sobre a questão lá dos litisconsortes, apenas para a gente não deixar passar essa questão, vamos imaginar, por exemplo, nós temos uma consequência jurídica, né, quando nós não realizamos o ato processual dentro do prazo, né, nós temos duas consequências jurídicas. A primeira delas, né, é a revelia. A revelia, especificamente, é quando, né, o prazo para a oferta da contestação não é realizado, né? Ou seja, eu não apresento a contestação ou apresento essa contestação fora do prazo, né? Nós temos o instituto da revelia. A revelia acaba, né, trazendo efeitos danosos para aquela parte no processo, como, por exemplo, presunção de veracidade quanto aos fatos alegados pelo autor na sua petição inicial, né? Essa é uma das consequências da revelia. E nós temos o fenômeno da preclusão. A preclusão é a perda da faculdade de exercício do ato processual. Essa preclusão, ela pode ser, né, consumativa, tá? Ou ela pode ser temporal. A preclusão temporal é quando o indivíduo ele perde o prazo. A preclusão consumativa é quando o indivíduo exerce o ato processual dentro do prazo. Vamos imaginar para vocês verem, né, duas situações interessantes. Vamos imaginar, por exemplo, que o indivíduo ele tenha que ofertar uma contestação dentro de um processo no prazo, tá? E ali ele tem que fazer essa juntada dessa contestação, e essa contestação é pelo meio virtual. E aí, quando ele vai lá juntar o arquivo da contestação, ele acaba juntando no processo um arquivo de outro processo que não tem absolutamente nada a ver com o processo que ele estava atuando, né? Com outra numeração, outro juízo, processo completamente diferente. Neste caso, ele cumpriu o prazo processual dentro do prazo que foi assinalado. Ocorreu, então, para ele a preclusão consumativa. Ele consumou o ato processual com o exercício dele. Ainda que tenha sido equivocado, errado, ele não poderá fazer isso em outra oportunidade, não poderá juntar em outra oportunidade outro documento, porque houve a preclusão consumativa, ok? Se esse mesmo exemplo, tá, ele deixa transcorrer o prazo sem se manifestar, estará acontecendo a preclusão temporal e ele será revel dentro daquele processo, ok? Por que eu estou comentando isso? Porque é relevante nessa contagem de prazos diferenciados, tá? Os litisconsortes, representados por procuradores distintos, eles têm, né, prazos processuais contados em dobro. Porém, se um desses litisconsortes, vamos imaginar que são dois, tá? Se um desses litisconsortes não apresenta a contestação e segue revel neste processo, acaba-se, a partir dali, né, a contagem de prazos em dobro e ela passa a ser computada de forma simplificada, de forma simples, tá? Ou seja, conta-se ali os dias processuais, considerando-se os dias apenas úteis. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém queira me fazer alguma pergunta?
Não? Tudo sob controle? Ok. Ainda sobre essa matéria de prazos processuais, para nós é relevante falar sobre a suspensão e a interrupção dos prazos processuais, tá? Matéria de suma importância, de extremo relevo para nós aqui. A suspensão dos atos processuais e a interrupção dos atos processuais, elas não se confundem, tá? São situações completamente diferentes. E aqui, quero dar um exemplo para aqueles que são mais idosos, que assim como eu, começaram a envelhecer aí a barba, né? Já tem fios brancos no cabelo. Tem gente assim online aí com nós? Conosco? Com Tem? certeza. Temos, né? O Jadiel já está com os cabelos já começando a branquear aí, Jadiel? 5.1, professor. Então, beleza. Então, você vai lembrar bem desse exemplo aqui, Jadiel, para a gente fixar essa questão da suspensão e da interrupção do prazo processual. Gente, vocês lembram do videocassete? Quem lembra aí do videocassete, das fitas, né, de videocassete? Vocês lembram dela? Pegaram essa Sim, época aí? pegamos. Ah, Isabela, eu não acredito, não. Você tem cara de novinha. Você não pegou essa época do videocassete, não. Eu tenho 25, pessoal. Tá Peguei, certo. assisti muito filmezinho. Então, ok. Então, olha só que bacana essa diferenciação para a gente nunca mais esquecer sobre suspensão e interrupção do prazo processual. Vamos imaginar que vocês colocaram lá um filme no videocassete, ok? Tá lá rodando o filme no videocassete. E nesse momento que vocês colocaram o filme lá no videocassete, a campainha de vocês tocou e vocês precisam de ir lá ver quem chamou na campainha, tá? Chamou lá na campainha. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam lá o controle do videocassete e aperta o pause, ok? Vocês apertaram o pause do videocassete. Aí, pessoal, o que acontecia quando você apertava o pause daquele videocassete? Quando você apertava o pause, você ia lá, via quem estava na campainha, né? E viu que era um moleque que apertou lá a campainha lá e saiu correndo para te dar um trote, né? Você volta para assistir o seu filme, na hora que você aperta o play, de onde aquele filme voltava, gente? Ele voltava de onde você paralisou, correto? Sim. Voltava ali de onde você paralisou. Isto é a suspensão, ok? A suspensão funciona da seguinte maneira. Você tem 5 dias para realizar o prazo. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Teve uma situação que suspendeu o prazo. Você foi lá e apertou o pause. Quando você apertou o play, quantos dias de prazo falta, gente? 3 dias. Ó, voltou aqui. Então vai começar a contar o outro, finalizou. Essa é a ideia da suspensão. A suspensão suspende a fluência do prazo processual e volta a contar de onde parou. Fixou? Agora volta lá no videocassete. No videocassete, você está lá assistindo um filme, de repente bateu aquela dor de barriga, você sabe que não vai voltar a tempo, né, para continuar. Você tem que ir lá resolver o seu problema. E aí você fez o quê? Apertou o stop. Ok? Quando você apertava o stop no videocassete, o filme ele voltava do começo, né? O filme ele retornava lá no início. É a diferença do stop para o pause, né? O filme voltava no stop lá do inicinho, ele começava de novo. Essa é a ideia da interrupção. Então vamos lá, no nosso prazo de 5 dias, você está aqui, cumpriu o primeiro, cumpriu o segundo, aconteceu uma circunstância que interrompeu o prazo processual. De onde volta? Lembra do stop no videocassete, volta para os 5 dias novamente. Ou seja, o prazo é integralmente renovado. Então, vocês voltam a contar o prazo do seu início. 5 dias, tá? Essa é a diferença da suspensão
para a interrupção dentro dos prazos processuais. Quais são as circunstâncias que suspendem ou que interrompem prazos processuais no processo? Tá? Olha, nós vamos ter inúmeras situações pontualmente existentes dentro do Código de Processo Civil. Não precisamos aqui nem decorar, nem enumerar todas. Mas olha o exemplo, artigo 220 do Código de Processo Civil. Exemplo mais claro de suspensão. Temos lá, olha lá, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre o dia 20 de dezembro até o dia de janeiro, inclusive. Né? Então, isso quer dizer o quê? Suspensão, gente. Temos um prazo de 5 dias. Ó, contou o primeiro, contou o segundo. Né? Deu dia 20 de dezembro, suspendeu. Depois do dia 20 de janeiro, no dia 21, continua contando o terceiro, o quarto e o quinto. Tá vendo? Suspensão do prazo processual. É o pause lá do nosso videocassete. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, tá, a expressão contida no artigo 240, né, parágrafo 1º, ou artigo 240, caput do Código de Processo Civil, nós vamos ver lá, olha, a citação, quando válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa, constitui em mora o devedor. Né? E no parágrafo 1º fala, olha, ela interrompe a prescrição. Isso quer dizer que vamos imaginar que eu tenho ali 2 anos para exercer o meu direito, porque senão ele vai prescrever. No momento em que eu entrei com a ação e o juiz ordenou a citação, a minha prescrição ela foi interrompida. Isso quer dizer que, ainda que aquele processo, né, se encerre sem julgamento do mérito, tá, eu terei ali meu prazo prescricional renovado. Ele vai se contar do zero para que eu possa entrar com esse processo novamente. Ok? Então, nós temos aí 2 exemplos característicos. Um do artigo 220, outro do artigo 240, no seu parágrafo 1º. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos toda a ideia de prazos processuais. Próxima aula, vamos trabalhar com a comunicação dos atos processuais, falando aí sobre os institutos da citação, das intimações e das cartas processuais, para iniciarmos, né, posteriormente, na formação do processo com a propositura da petição inicial. Ok? Espero que estejam aí gostando, pessoal, das nossas experiências online, né, e o material tenha colaborado aí com vocês. Ok? Professor, Pois não, pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar, Gabriel. Quando na execução, ocorre a execução, Sim. e após a execução o processo é arquivado, Sim. quanto tempo que, em regra, quanto tempo que tem para poder solicitar o desarquivamento do processo? Você tem 5 anos para esse exercício, tá, Gabriel? Após os 5 anos, ocorre o que nós chamamos de prescrição intercorrente. E aí o juiz extingue o processo. E nesse caso, na execução ali não vai ter mais, digamos assim, não tem mais discussão da matéria de direito. Não, você somente vai manifestar no processo, né? Porque às vezes o processo foi arquivado na execução porque não acharam, não foram encontrados bens suficientes para satisfazer a execução, e aí o juiz arquiva. Né? A recomendação é que, periodicamente, né,